Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda jornada brasileira de biotecnologia e saúde. Eu sou Marcos França, sou biomédico há mais de 8 anos, sou fundador do IPEDS, idealizador da Jornada Brasileira de Biotecnologia e Saúde. Levamos ciência e educação aí para mais de 40 países através da nossa revista científica, através do nosso programa educacional IPEDS Academy, tá? O programa IPEDS Academy já qualificou aí mais de 24 mil alunos e, consequentemente, eles alcançaram maiores resultados aí em suas áreas de atuação, tá? Nessa segunda edição da jornada, nós trouxemos um tema muito relevante que atualmente está sendo muito repercutido em todos os canais aí de comunicação, de pesquisa, de ciência, que é a oncologia, tá? Nós vamos tratar aqui sobre os avanços biotecnológicos dentro da oncologia. E para esse primeiro tema da aula de hoje, né, nós vamos receber a professora Jaiane Miranda, que vai falar sobre a oncogenética e como diagnosticar precocemente o câncer hereditário, tá? Quero desejar aí mais uma vez as boas-vindas. Estou conferindo aqui que tivemos bastantes inscritos aí em todas as áreas da saúde. Posso citar aqui a biomedicina, a biologia, a biotecnologia, a farmácia, a química, tanto alunos quanto profissionais atuantes. Também temos aí inscritos na área de enfermagem, fisioterapia, nutrição, acadêmicos de medicina. Sejam todos muito bem-vindos, e espero que aproveitem ao máximo todos os conteúdos aqui. Achei importante essa galera também da área de enfermagem, fisioterapia, se inscreverem no evento, porque ainda há algumas dúvidas que a gente consegue perceber. Inclusive, nós recebemos recentemente uma pergunta interessante em nossos canais de comunicação, que foi de uma acadêmica da área de fisioterapia questionando se poderia participar da jornada de biotecnologia, tá? Percebemos que já é uma pessoa que tem interesse na área de biotecnologia e pretende aí buscar a sua área de atuação dentro da biotecnologia, claro, né? E a resposta é sim, você pode participar sim, seja bem-vinda. É interessante que você busque esses conhecimentos desde a sua graduação, de fato. Se você pretende atuar na área de biotecnologia, após a conclusão de sua graduação, você vai buscar aí uma especialização na área de biotecnologia que possa te inserir aí no mercado, tá? Mas como você já demonstrou esse interesse ainda na graduação, é importante que você comece a buscar por cursos de capacitação, uma vez que sabemos que algumas matérias não são contempladas na grade de um curso de fisioterapia, de enfermagem, que são algumas matérias, algumas grades mais específicas para a área de biotecnologia. Então é de suma importância que você comece a buscar essas capacitações ainda durante a sua graduação. Assim vale também para o pessoal de enfermagem, de nutrição, de medicina também, tá? A biotecnologia ela é muito dinâmica e ela agrega todas as áreas da saúde aí, tá? Inclusive, eu lembrei aqui, um dos nossos maiores docentes aqui do IPEDS Academy, também de outras instituições de ensino superior e atuante também como pesquisa na área de biotecnologia. Ele é fisioterapeuta, ele é formado aí na área de fisioterapia, Dr. Merco Zedek. Tenho muito prazer e honra ao falar dele aqui, porque é um excelente profissional aí na área de biotecnologia, dentre tantos outros que compõem nosso corpo docente em nossos cursos de capacitação e aperfeiçoamento, tá? Sem mais delongas, eu vou chamar a doutora Jaiane Miranda para iniciar essa primeira palestra de hoje, né, com o tema de oncogenética, como diagnosticar precocemente o câncer hereditário. Antes que me esqueça, quero lembrá-los sobre a importância de obter o certificado desse evento. Então, se você quiser comprovar horas complementares ou enriquecer o seu currículo acadêmico profissional, você pode solicitar o certificado de participação aqui da jornada, tá? Você também pode utilizar o certificado para pontuações em concursos
públicos, tá? Então é muito importante que você obtenha o certificado, tá? Perdão, aqui passou no olho. Se você estiver nos acompanhando através do computador, vai aparecer aí um QR Code no canto direito da sua tela, então você pode apontar o seu telefone a qualquer momento e solicitar o seu certificado. Caso esteja nos acompanhando pela tela do seu celular, você pode, após a conclusão da aula de hoje, clicar no botão abaixo, solicite o seu certificado e já deixar garantido aí a sua certificação com carga horária de 30 horas, comprovando os 3 dias de participação aqui do nosso evento, tá? Desejo então a todos uma ótima aula, vejo vocês logo no final da aula de doutora Jaiane. Olá, sejam bem-vindos a todos, né, que vieram prestigiar o primeiro dia desse evento. Eu agradeço a presença de vocês e agradeço também ao Dr. Marcos e à equipe do IPEDS pelo convite em ministrar essa palestra, né, com esse tema tão atual, né, dentro da oncologia. Então, sem mais delongas, né, vamos começar a palestra, só falando rapidamente qual vai ser o tema, né? Vamos falar de oncogenética, falar principalmente do diagnóstico precoce no câncer hereditário. E aí eu começo falando para vocês um breve roteiro do que vamos ver aqui hoje, começando por alguns conceitos, né, introdutórios dentro da área de oncologia e oncogenética, e aqui eu parto do pressuposto de que alguns conceitos mais básicos vocês já devem saber, vai ser apenas uma reciclagem desses conceitos, a questão da estrutura da molécula de DNA, de RNA, toda a transferência, né, da informação genética, ou seja, o dogma central da biologia molecular, a questão da replicação do DNA, da transcrição do RNA e da tradução em proteínas. Então, mesmo assim, vamos rever alguns desses conceitos, mas é necessário que alguns conceitos mais básicos vocês já estejam cientes, certo? Em seguida, a gente continua para falar dos tipos de câncer e entrar na síndrome do câncer hereditário, falando de riscos, herdabilidade de alguns genes e indicação para rastreio. Vamos falar também do diagnóstico precoce, e aqui vamos abordar sobre os exames preditivos, vamos falar de aconselhamento genético, que é um assunto bastante em alta também, e de medidas profiláticas. E, por fim, como um bônus, a gente vai falar rapidamente sobre epigenética, né? Onde que os hábitos entram nessa história. E quando a gente fala de diagnóstico precoce, mudança de hábitos é necessário. Então, faz sentido também falar de epigenética aqui nessa palestra, certo? Primeiramente, eu trago alguns dados epidemiológicos. Esses dados eles foram retirados, né, de um site de uma agência internacional, a GlobalCan. E essa agência, ela lança dados a cada 2 anos. E os últimos dados lançados no site são estimativas para 2020, né? Não tem ainda para 2022, provavelmente alguma consequência, né, da pandemia. Os últimos dados são, então, de 2020. E aqui nesse primeiro mapa, temos os países do globo, né? E à medida que as cores vão se tornando mais intensas, temos a estimativa do número de mortes aumentando nesses países, né? Então, olhando rapidamente para esse mapa, já dá para perceber que uma grande maioria dos países, né, estão na intensidade mais escura, com exceção de países da África, que estão ali em tons um pouco mais claros, e a gente já vai falar por quê. Então, dá para perceber, só por esse mapa, né, o quão prevalente os casos de câncer na atualidade. Aqui eu esqueci de falar, mas aqui são estimativas para todos os tipos de câncer, né, em ambos os sexos e para todas as idades. Então, é um mapa bem geral. E, além disso, a própria OMS lançou que em 2019 o câncer teria sido a primeira ou a segunda principal, né, causa de morte antes dos 70 anos em 112 dos 183 países. Então, é muita coisa, né? Então, é necessário que, de fato, os profissionais da saúde, eles se mantenham atualizados, porque são eles que estão diariamente vendo esses números na prática, né? No ambiente hospitalar, nos ambientes destinados aos cuidados com a saúde, então eles estão vendo esses números na prática. Então, é necessário que aprenda, né, um pouco mais sobre a biologia molecular do câncer e se atualize quanto à questão de
novas diretrizes, novas estratégias que vão sendo lançadas para contribuir, facilitar, direcionar melhor a trajetória, né, de um paciente oncológico. Esse segundo mapinha mostra estimativas de novos casos para esse ano também de 2020. Só na Ásia, dá para ver, né, mais de 9,5 milhões. A Europa, mais de 4 milhões. Né? Então, no total, foram mais de 19 milhões de novos casos. Né? Então, é muita coisa. Mas aqui, mais um gráfico. Nesse aqui, a gente tem os tipos de câncer, né? Taxas de incidência e de mortalidade para diversos tipos de câncer. E o que eu quero chamar a atenção aqui são alguns tipos em específicos, como, por exemplo, deixa eu colocar o marcador aqui, ponteiro. Alguns tipos, como, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de estômago, de fígado, ovário. Se vocês observarem esses tipos que eu citei, vocês vão ver que a taxa de mortalidade, em vermelho, ela está bem próxima da taxa de incidência, né? Olha só o de fígado aqui, bem próxima da taxa de incidência. Isso acontece porque nesses tipos de câncer, o diagnóstico geralmente acontece nas fases mais tardias, né? Dando pouco tempo para traçar estratégias eficazes, né, de tratamento e alcançar, de fato, a cura. Então, o diagnóstico precoce é importantíssimo para todos os tipos, mas mais em específico ainda para esses tipos aqui, porque tendem a ser diagnosticados na fase tardia. Só um parêntese, quando eu falo de diagnóstico precoce, aqui, a maioria das vezes, eu vou estar falando não do diagnóstico precoce de um câncer já iniciado. Eu vou estar falando do diagnóstico precoce de ter predisposição ao câncer hereditário, tá? Isso vai ficar mais claro à medida que eu for falando para vocês, mas apenas para ter isso em mente, certo? Não que significa que o câncer já está instalado quando eu falo aqui em diagnóstico precoce, certo? Mais um gráficozinho, apenas para mostrar que a incidência de câncer, né, aumenta progressivamente em função da idade. Quanto mais tempo se vive, maior as chances de adquirir um tumor. E isso tem relação com a expectativa, com os dados que a gente viu, né, dados alarmantes, justamente porque a expectativa de vida nos países desenvolvidos e em desenvolvimento vem aumentando, né, consequentemente, o envelhecimento populacional, né, uma maior quantidade de idosos na população. E só um parêntese, é justamente por essa questão que o continente africano, lá no primeiro slide, ele estava sem tantas cores intensas como os demais continentes, justamente porque lá a expectativa de vida é mais baixa, né? Temos outras doenças mais prevalentes, principalmente mortalidade infantil e doenças causadas por infecção, né? Questões de saneamento básico e tudo mais. Então, é como se as pessoas não vivessem o suficiente para desenvolver o câncer, né? A expectativa de vida lá é mais baixa, certo? E outra consequência desses dados alarmantes também é pela menor taxa de mortalidade causadas por outras doenças que antes também eram prevalentes, como é o caso das doenças cardiovasculares, né, que ainda matam muita gente, e também o caso das doenças infecciosas. Então, como as questões de saneamento básico, né, antes tão precárias, já estão sendo mais bem trabalhadas, né, resolvidas até certo ponto, então diminuem as taxas de doenças infecciosas dessas outras doenças que antes eram mais prevalentes. Então, acaba que as pessoas vivem mais mesmo e dando chance de desenvolver o tumor. E outro fator importante a considerar para esses dados que a gente vê nos números de incidência, né, do câncer, é também a questão dos hábitos e dos fatores de risco. Por isso que no final da palestra vamos falar um pouco dessa questão também, certo? E agora a gente fala da biologia molecular do câncer, né, em si. Vamos ver aqui que o câncer tudo começa com uma célula normal que é modificada, né? Ela adquire mutações, né, a nível de DNA,
adquirindo, então, novas capacidades. Algumas dessas novas capacidades eu escrevi aqui, como, por exemplo, a capacidade de se proliferar descontroladamente, né? A característica mais evidente no câncer, eu imagino. Além disso, também adquire capacidades de desenvolver mecanismos que facilitam o escape dos mecanismos de defesa inatos, né, do organismo. E também imortalidade, né, a célula tumoral, ela consegue burlar os mecanismos de apoptose, né, de morte celular programada, e também capacidades como estabilidade genômica, o que acaba acarretando várias outras mutações, né, nas células da linhagem tumoral. E aí é justamente essa junção de capacidades que fogem das regras do funcionamento celular adequado que as células do câncer conseguem se proliferar tão rapidamente e sobreviver, né? Sobreviver a todo um sistema que até certo ponto está tentando destruir, né? Que entende que são células que estão fugindo ao equilíbrio normal do organismo e tentam, sim, de fato, os mecanismos de defesa do organismo tentam combater essas células com essas capacidades, tenta combater essas células que estão até certo ponto, que estão afetando o organismo, de fato. Então, tenta combater, de fato, e as células do câncer conseguem burlar todas essas regras e conseguem sobreviver. Então, elas são sobreviventes, né? Mas não é uma única mutação. Uma única mutação não é suficiente para transformar uma célula normal em uma célula cancerosa. De fato, né, o desenvolvimento de um câncer, em geral, necessita que um número significativo de acidentes genéticos e epigenéticos também, raros, né, e independentes entre si, ocorram em uma linhagem, né? Tudo começa com uma célula, mas ela não se torna tumoral a partir de uma única mutação. Ela não adquire todas essas novas capacidades em uma única mutação, né? Uma única mutação é apenas o início. E aí toda a linhagem descendente vai acumulando mutações para que, de fato, ela seja uma linhagem potencial, né, para um tumor maligno. Então, por isso, né, o câncer é uma doença genética. Mas do ponto de vista que tudo começa com alterações genéticas, alterações a nível do DNA. Mas não confunda o fato de ser uma doença genética com a herdabilidade. Todo câncer é genético, mas nem todo câncer é herdável, nem todo câncer é passado entre as gerações, certo? E aqui vale relembrar alguns conceitos básicos da genética, né? Então, temos que a molécula de DNA é a molécula que guarda toda a informação genética necessária para o ideal funcionamento de todas as células de um organismo, e essa informação genética está no DNA na forma de uma sequência de nucleotídeos, né, que são as letrinhas que a gente conhece, adenina, guanina, citosina, timina, A, C, G, T, né? E uma alteração anormal nessa sequência vai gerar o que chamamos de polimorfismos, a depender da frequência com que aparece na população. Então, nem todo polimorfismo ou nem toda alteração genética traz consequências drásticas para o indivíduo, né? Então, quando o termo mutação, um parêntese aqui também, até pouco tempo o termo mutação era sinônimo de qualquer alteração genética. Porém, à medida que a ciência, né, vai se tornando mais acessível, né, vai entrando na vida das pessoas comuns, as pessoas começaram a entender que mutação é uma coisa ruim. E nem toda alteração genética é ruim, né? A maioria delas não tem efeito nenhum. Então, mutação ganhou esse sinônimo de ser algo ruim. Então, deixou de significar dentro do ambiente da academia, né? Quando a gente usa agora o termo mutação, a gente não usa mais como sinônimo de qualquer alteração genética. A gente agora usa mais esse termo já significando mesmo um polimorfismo que trouxe uma consequência ruim para o organismo, certo? E aí, algumas dessas sequências, né, das moléculas de DNA de um genoma, elas são de fato codificadoras, são de fato elas que que levam a informação genética necessária ao funcionamento de uma célula. E essas regiões são chamadas de genes, né?
O restante do genoma são regiões não codificantes que têm outras funções, né? Funções diversas. Tem função estrutural, função de regulação, né, dessas regiões gênicas também, e funções muitas vezes ainda desconhecidas também. Então, aqui no câncer, quando ocorre uma mutação em genes relacionados ao câncer, pode trazer uma predisposição à doença, certo? Aumentando as chances de desenvolver o tumor. E aí o grupo de genes que mais importa, né, vamos falar nesse sentido, o que mais importa aqui são o grupo dos genes dos proto-oncogenes, dos supressores de tumor e do reparo DNA, que são os grupos de genes que de fato têm importância no início, né, do desenvolvimento do tumor. Mutações nesses genes que acaba facilitando o desenvolvimento do tumor. E os oncogenes são genes responsáveis por ativar, né, pela ativação de um tumor, e é resultado de mutações nos proto-oncogenes, que são genes normais. Proto-oncogenes são genes normais responsáveis pela regulação e diferenciação celular. E aí, essas alterações genéticas que eu acabei de falar para vocês, em 90% delas, elas são geradas pelo acúmulo de mutações ao longo da vida. É o que caracteriza o câncer esporádico, né? Então, normalmente, o nosso DNA, ele já acumula mutações porque é resultado das limitações, né, intrínsecas dos mecanismos de replicação e de reparo. O DNA tem uma alta fidelidade na replicação, né, a enzima responsável por isso é extremamente eficaz nesse sentido, né? Mesmo assim, ela deixa passar erros. Da mesma forma que temos a célula desenvolveu diversos mecanismos de reparar danos no DNA, mas ainda assim, porventura, alguns erros podem ser passados. E é justamente o acúmulo dessas mutações que acontecem normalmente no DNA de todo mundo que acaba, ao longo do tempo, né, acaba desenvolvendo o tumor. Mas agentes mutagênicos acabam contribuindo, acelerando esse acúmulo de mutações. Agentes mutagênicos do tipo agrotóxicos, fumaça de cigarro, hábitos, né, alimentos processados, ultraprocessados, tudo isso acaba acelerando esse acúmulo de mutações. E não por acaso o câncer esporádico tem relação progressiva com a idade, que é o que vimos, né? Quanto mais se vive, mais tempo tem de se acumular mutações no DNA e maiores as chances de desenvolver um câncer. Em contrapartida, em 10% dos casos, 10 a 15% dos casos, são casos de câncer hereditário, né? Que são mutações que acontecem em células germinativas, né? São aquelas células germinativas, são as células que dão origem aos gametas, né? E por isso mesmo são mutações herdáveis. E essas mutações, elas conferem predisposição a um risco, ou seja, um risco aumentado de desenvolver o câncer. Não é uma sentença final, não é a presença da mutação que vai dizer de certeza que vai desenvolver um câncer. Não, ela aumenta a chance consideravelmente, considerando a média da população, né? Se a média tem 10% de chance de desenvolver um determinado tipo de tumor, aquela pessoa tem aquele risco aumentado. Então, se a média da população é 10%, ela pode ter mais de 80%, né? Se tiver uma mutação nos genes desse tipo, né? A mutação hereditária aqui nos genes relacionados ao surgimento de tumor, certo? E por isso mesmo acaba acontecendo em idades mais jovens. No caso do câncer hereditário, tende a acontecer em idades mais jovens. E faz sentido, né? Faz sentido do ponto de vista que aqui no câncer hereditário, no câncer esporádico, mutações vão surgindo e, por acaso, em algum momento vai acontecer uma mutação em um ponto crítico para desenvolver um câncer. Então, é muito ao acaso, enquanto que aqui, não, as células germinativas já tinham a mutação, já passou para o organismo, para o novo organismo, né?
quando os gametas se fundiram, formando um zigoto, esse zigoto já tinha a mutação e, consequentemente, todas as células daquele novo organismo vai ter a mutação também. Tem uma imagem aqui só para facilitar o entendimento dessa parte que estou falando. Acontece aqui uma mutação, né, em um gameta, no caso aqui foi no espermatozoide. A mutação aqui é no BRCA1, que é um câncer relacionado a câncer de mama, de próstata, de ovário, certo? Aconteceu uma mutação aqui no BRCA1. Então, quando houve a fecundação, essa mutação no genoma do espermatozoide, ela está presente, né, no zigoto, né, que formou esse embrião aqui, esse feto. Então, todas as células que originaram desse zigoto, contendo a mutação, todas as células também vão ter a mesma mutação. Aqui, vocês podem ver, ampliando, um cromossomo aqui, né, no caso, veio da mãe, outro do pai, e o que veio do pai tem a mutação, certo? E aí, na idade adulta, esse indivíduo tem chances bem aumentadas de desenvolver o tumor, e não só isso, também tem 50% de chance de passar essa condição hereditária para a sua prole, para cada gestação, né? Por que 50% de chance? Porque metade dos gametas vão herdar o cromossomo com o gene saudável, né? Que veio da mãe, que não tinha nenhuma mutação. Então, 50% de chance com o gene saudável e 50% de chance de herdar gametas com o gene mutado, certo? E aqui uma outra imagem para exemplificar que, no caso de por exemplo, um câncer esporádico, quando vai se fazer uma análise genética, o material, né, o material biológico necessário para essa análise vai ser do próprio tumor. Por quê? Porque a análise genética, as mutações desse tumor só vão estar ali, naquela linhagem celular. O restante do indivíduo, ele tem células saudáveis, né? Foi algo que aconteceu apenas naquela linhagem celular que gerou o tumor ali. Enquanto que no câncer hereditário, pode-se pegar qualquer material biológico, pode ser saliva, pode ser sangue ou biópsia de pele, qualquer material biológico, porque todas as células do organismo vão ter a mutação. Lembre, ela se formou lá na formação das células germinativas do progenitor, né, do pai ou da mãe. Então, todo o organismo, todas as células desse novo organismo têm a mutação. Então, a análise, no caso de câncer hereditário, pode ser feita com qualquer um desse material biológico que vai mostrar a mutação ali, certo? E aí, o nome que a gente dá, né, para esse câncer hereditário é Síndrome de Predisposição Hereditária ao Câncer, né? E aí, a característica principal não, né? Uma das características é que acomete várias pessoas de uma mesma família. E aqui eu trago um adendo, né? Nem todo câncer com histórico familiar vai, de fato, ser um câncer hereditário. Como assim, né? Pode acontecer de vários indivíduos de uma mesma família terem o mesmo câncer ou câncer relacionado por consequência do ambiente que eles vivem. Por exemplo, né? Várias pessoas de uma mesma família com câncer de pulmão. E aí você vai analisar a história, né, daquele grupo, e você vê que ali tem, naquele ambiente convivendo, existem vários fumantes. Então, os fumantes e até mesmo os não fumantes, né, que são fumantes passivos que inalam a fumaça do cigarro, acabam tendo câncer de pulmão, e não necessariamente é uma condição hereditária, é apenas consequência do meio, né? Outro caso por exemplo, famílias de agricultores que lidam ali diariamente tendo contato, né, com a radiação ultravioleta, né, do sol. Várias pessoas de uma mesma família com câncer de pele. Então, não significa que é hereditário, que é uma condição hereditária. Pode significar, na verdade, justamente essa semelhança, né, na condição ambiental. Todo mundo trabalhando ali numa agricultura familiar, por exemplo, certo? Então, é interessante ter isso em mente, e para que até durante a investigação, para que se possa conduzir cada caso, certo?
E agora falando em termos mais técnicos, né, mais da genética mesmo, nessa síndrome de predisposição, é uma síndrome que obedece, né, os padrões de herança mendeliana. É uma condição autossômica dominante e recessiva, né? Tem alguns genes que tem seus efeitos, né, da forma dominante e outros recessiva. Vou falar um pouco disso. Se você não lembra, a gente vai dar uma relembrada na imagem do próximo slide, tá? E aí, por isso mesmo, por seguir as regras, né, do padrão mendeliano, existe 50% de risco de transmissão para a prole em cada gestação, independente do sexo, né? Quando um parental é portador da síndrome, né? Geralmente, os parentais portadores da síndrome, eles são heterozigotos, né? Isso, e tem... só uma pausa para tomar. E além disso, outra característica, né, é que tem elevada taxa de penetrância. E quando a gente fala de penetrância, na genética mendeliana, estamos nos referindo à chance de desenvolver aquela condição, porque, por exemplo, algumas condições você pode ter a alteração, mas ela pode se desenvolver em maior ou menor grau, né? Como, por exemplo, alguns casos genéticos de autismo, né? Que tem vários espectros, né? Pode ser um grau mais leve, outros mais proeminentes, né? Então, essa questão de penetrância se refere justamente a isso. Mas no caso aqui da síndrome de predisposição, uma pessoa que herda a mutação, ela tem elevada taxa de penetrância. Então, ela vai ter risco aumentado para câncer, que é o traço fenotípico, né? Aqui, o risco aumentado para câncer ao longo de toda a vida, certo? E aqui, falando mais uma vez desses efeitos, né, recessivos e dominantes, temos que os genes supressores de tumor, que são genes, eu acho que eu acabei nem falando lá naquele slide que aparece esse termo. As genes supressores de tumor são genes que, até certo ponto, eles meio que protegem, né? Eles suprimem a formação de um tumor. Eles funcionam de modo a evitarem, né, a formação do tumor. Então, esses genes, eles tendem a ser recessivos, enquanto que os oncogenes, que são genes de ativação do tumor, eles tendem a ser dominantes. Olha só essa imagem para que vocês possam entender melhor. Nessa primeira parte da imagem, temos uma célula normal, né? E aí aconteceu um evento, uma mutação em um oncogene, apenas em uma das cópias do genoma, né? E aí essa única mutação, que é um oncogene, e essa única mutação, ela aconteceu em um gene e é um alelo dominante. Então, só é necessário uma cópia desse alelo mutante, né? Para que o fenótipo se expresse. E qual é o fenótipo aqui? O fenótipo é a predisposição hereditária ao câncer, certo? Então, basta que um único alelo mutado esteja presente no genoma para que essa célula já esteja em rota, ou seja uma célula em potencial para criar uma linhagem tumoral, certo? Aqui embaixo, temos uma outra situação, né? No caso de uma célula normal, uma mutação aconteceu em um supressor de tumor, né, em um gene supressor de tumor, e esse alelo mutado nesse gene não é suficiente para desencadear uma linhagem de células tumorais. Então, é necessário que a segunda cópia também sofra um evento de mutação, para que essa célula também esteja em rota para formar um câncer, né? Seja uma célula em potencial para desenvolver um tumor, certo? Outra observação aqui é que, geralmente, no caso dos oncogenes, a gente está falando de ganho de função. Esses genes mutados, eles ganham função a mais, eles estão superativos, certo? Então, por isso que uma única cópia já leva a célula a ser potencial para desenvolver o tumor. Enquanto que aqui, nesse caso de
supressores de tumor, estamos falando de perda de função. Uma mutação aqui diminui a atividade de proteção desses genes. Lembra que eu falei que esses genes, eles suprimem, né, a formação de tumor? Então, uma mutação aqui diminui essa proteção em uma cópia, mas a outra cópia saudável, ela é suficiente para proteger ainda o funcionamento celular. Então, só quando as duas cópias estão alteradas é que, de fato, vai haver essa possibilidade, certo? E aqui temos que a formação de um oncogene, né, vindo de um proto-oncogene, ela acontece não só por mutação lá na sequência na sequência de DNA lá do gene. Então, ela pode acontecer por uma mutação de fato, né, na sequência gênica de um proto-oncogene, gerando um oncogene, mas também uma mutação aqui, ó, na sequência, na região, né, regulatória, né, que são promotores e reguladores, são regiões que antecedem a região gênica e que tem essa função de regular a expressão gênica. Então, às vezes o gene ele está intacto, mas aí a mutação aconteceu aqui em uma região regulatória. Então, quando a gente for falar de testes, né, de rastreio para essa síndrome, é necessário também nesses testes observar isso. Esses testes, eles estão analisando apenas o gene ou eles estão analisando o entorno desse gene, as regiões regulatórias desse gene? Porque se ela analisa apenas o gene, mas a mutação está lá numa sequência regulatória, o exame não vai detectar, vai dar um falso negativo, né? Então, é necessário se atentar a essas questões também. Olha só, uma outra forma de formar um oncogene é pela amplificação do gene. Aqui no caso, a região gênica, aqui por questões de erro da replicação, né, da DNA polimerase, ela acaba voltando no ciclo de replicação e replica mais de uma vez aquela sequência e acaba fazendo essa amplificação do gene. O gene antes aparecia uma vez no genoma, aqui está aparecendo agora outras 3, então se o gene está repetido, o produto dele, no caso a proteína que ele gera, também vai aparecer em uma maior quantidade, certo? E outro ponto aqui, quando a gente fala dos testes, né? Quando se trata de uma amplificação do gene, ou seja, duplicação, né? Duplicação gênica, a técnica também é utilizada aqui, geralmente vai ser um MLPA, né? Que é uma técnica de biologia molecular que justamente analisa duplicações e deleções em exons de genes, né? Às vezes, a maioria dos testes são feitos por NGS, mas eles fazem uma análise posterior de MLPA, justamente para analisar se teve alguma amplificação gênica também. E aí, essas análises de MLPA é mais gene a gene, né? É cada gene individualmente, enquanto que o NGS dá para analisar um conjunto de genes, vários genes ao mesmo tempo, certo? Uma outra forma de gerar um oncogene é por rearranjo cromossômico. Quando acontece quebras e junções cromossômicas, durante esse processo de junção, pode acontecer um erro, e aí um promotor, por exemplo, um promotor superativado de um outro gene que de fato necessita desse promotor superativado, né, porque ele precisa de uma maior quantidade daquele produto final. Então, um promotor superativado de um outro gene acaba caindo aqui por acidente na região regulatória de um proto-oncogene, fazendo com que esse gene seja superativo. Então, isso também pode resultar nessa questão. E aqui, um outro caso é quando há fusão. Essa fusão vai gerar um produto gênico, já a própria forma que essa nova proteína trabalha já é superativada, né? Então, da própria estrutura dela. Então, aqui gera um produto gênico, uma proteína hiperativa, certo? Então, essas são as formas que um oncogene pode se formar, vindo de uma mutação, de uma alteração nos proto-oncogenes. E aqui, um caso de genes supressores de tumor, né? Lembra que eles têm, em geral, eles são recessivos. Então, como que acontece? Aqui no caso, são mutações no gene RB, que é um gene que traz predisposição ao retinoblastoma, que é um câncer
de um tumor, né, nas células da retina, certo? Geralmente tende a acometer crianças nos 3 primeiros anos de infância, do nascimento aos 3 primeiros anos, certo? Então, o que acontece? Sim, tende a acometer crianças justamente porque as células da retina, elas amadurecem muito cedo, elas começam a se formar ainda durante a gestação, né? E logo no início logo depois do nascimento, elas vão amadurecendo, os retinoblastos, que são as células imaturas, elas vão formando células maduras, né, para formar a retina, e é justamente nesse processo que acaba formando o tumor. Por isso que tende a acontecer em crianças por essa questão. E aí, como que acontece? Em um indivíduo que sofre aleatoriamente uma mutação no gene RB, né? Se eu não me engano, é no cromossomo 13, esse gene, ele sofre uma mutação no gene RB, e aí, mesmo ele tendo a mutação em um gene, ele ainda é um indivíduo sadio, né? Não vai desenvolver um tumor. Por quê? Porque aqui é um gene supressor de tumor, ele é recessivo. Ele funciona com a questão da recessividade, certo? Então, a cópia saudável é suficiente para manter o indivíduo são. No retinoblastoma hereditário, o que acontece? As células germinativas já têm a mutação, todas as células do organismo vão ter a mutação em uma das cópias do gene RB, e aí, por ação do destino, né, ocasionalmente, pode surgir uma segunda mutação no gene, na cópia saudável desse gene. E aí sim, a linhagem celular provinda dessa célula aqui, com os 2 alelos mutados, ela está em potencial para desenvolver um tumor. E o que acontece? Aqui na maioria dos casos de retinoblastoma hereditário, a pessoa desenvolve múltiplos tumores, não é apenas um, e acomete ambos os olhos, né? Essa é uma característica do retinoblastoma hereditário, justamente porque todas as células do organismo têm essa mutação, então é muito mais fácil acontecer uma segunda mutação, né, no gene saudável em outro ponto e também desenvolver um tumor em outro ponto, em outro olho, ou no mesmo olho, vários múltiplos tumores, certo? No caso do retinoblastoma não hereditário, vamos partir aqui desse ponto onde surgiu uma mutação aleatória em um dos genes RB. Até aqui, a pessoa ainda é saudável, né? Ela não tem risco aumentado de desenvolver o tumor, mas a partir do momento que a segunda cópia do gene também sofre uma alteração, aqui sim pode acontecer uma proliferação celular excessiva, né? Levando ao retinoblastoma. E aqui, nesse caso, nos casos não hereditários, apenas as células tumorais do retinoblastoma é que vão ter a mutação. As demais células do organismo, aqui é um caso não hereditário, né, um caso esporádico, então as demais células do organismo, elas têm suas cópias saudáveis, certo? Então, no caso do retinoblastoma não hereditário, tende a acometer apenas né, dos 2 olhos, apenas um olho, e geralmente apenas um tumor mesmo. Não são múltiplos, como no caso hereditário. E acomete 1 em cada 30 mil pessoas normais, certo? E aqui são as características que merecem ser melhor investigadas, né? Se encaixa em um ou mais destes quesitos, é necessário investigar para a síndrome de predisposição hereditária ao câncer. E aí, quais são esses quesitos, né? Idade precoce ao diagnóstico, câncer que aparece bem mais, com idades bem mais cedo, né, do que se esperaria. Por exemplo, câncer de mama com 30 anos, 40 anos, certo? Mais de uma neoplasia em um mesmo indivíduo. Vários membros de uma mesma família apresentando a mesma neoplasia ou neoplasias relacionadas, né? Como câncer de mama em uma pessoa, câncer de ovário na outra, câncer de próstata também. Então, casos incomuns de um tipo específico, por exemplo, câncer de mama em homem, é incomum, né? Então, deve ser melhor investigado. A presença de defeitos congênitos associados com síndromes de câncer hereditário. Então, algumas síndromes, elas não só aumentam a predisposição ao câncer, mas elas também trazem algumas características daquela síndrome. Por exemplo, deformações ósseas, né? Tumores benignos na pele, pode ser consequência de algumas dessas síndromes.
E também, por último, ser membro de um grupo racial, étnico de risco aumentado, como os judeus, que um grupo de judeus pode ter risco aumentado para câncer de mama. E tem um grupo, acho que judeus do norte europeu tem risco aumentado para câncer coloretal, certo? Aqui são alguns genes, né, relacionados a alguns desses tipos de câncer. Os que eu quero chamar a atenção aqui são BRCA1 e 2, estes do câncer coloretal, APC, multi-YH e esses outros aqui. BRCA1 e 2 aparecendo aqui também no câncer de próstata hereditário. O MEN1 e MEN2, o 2 não está aqui, mas ele também. Esses que eu falei são genes que, desde 2015, são cobertos, né, a análise desses genes pelos planos de saúde, né? Essas análises já são cobertas desde 2015. Então, a pessoa que tem essa suspeita, se ela atender aos critérios, né, internacionais para o câncer hereditário, ela pode recorrer na justiça e conseguir a análise desses genes para saber se existe mutação nesses genes aqui. Vou falar um pouco disso também mais no final da palestra, certo? Aqui no caso do câncer de mama, se a mutação acontece no BRCA1, a mutação no BRCA1 confere 87% a mais de chance dessa pessoa desenvolver um carcinoma de mama. Além disso, também confere um risco aumentado de 40% a 60% de chances de desenvolver um carcinoma de ovário e 65% de chance a mais de desenvolver um segundo carcinoma de mama, caso essa pessoa viva até os 70 anos, né? E se a mutação ocorrer no BRCA2, o risco aumentado é de 85% de chance de desenvolver o carcinoma de mama. Então, só um parêntese, o BRCA1 e 2 são genes que produzem proteínas, né, que auxiliam na reparação, no reparo, né, do DNA danificado, né? Então, a mutação aqui acaba interferindo nesse processo de reparo do DNA, certo? No caso do câncer de ovário, 90% dos casos de câncer de ovário hereditário ocorre por mutação nos genes BRCA1 e 2, né? E nesses casos, né, a média de idade ao diagnóstico varia de 42 anos a 48. Em contrapartida, quando se trata de um câncer de ovário esporádico, a média de idade ao diagnóstico é de 61 anos. Então, perceba, né, o quão precoce acaba acontecendo o câncer quando se trata de uma condição hereditária. No caso do câncer de cólon não polipose, né, 20% desse tipo de tumor ocorre devido a componentes hereditários, 80% são por consequências esporádicas mesmo. Os genes responsáveis pelo reparo dos erros de replicação em células germinativas são os principais alvos desse tipo de câncer, mas também genes supressores de tumor, né, que aparecem inativados aqui, mutações que inativam genes supressores de tumor também acabam sendo comuns, mas 90% dos casos de câncer de colo hereditário acontece por mutação de fato no MLH1 e MSH2. Certo? O TP53 e o TP53, ele também é um gene que, quando mutado, também aumenta o risco de chance no câncer de próstata, né? E o APC aumenta os riscos em câncer de tireoide também. Então, dito isso, a gente já conhece agora um pouco mais da genética do câncer, alguns genes envolvidos, a questão da herdabilidade, do risco aumentado, e agora a gente vai falar do diagnóstico precoce e de algumas medidas profiláticas, certo? E aí, uma das questões mais importantes quando se fala de diagnóstico precoce é justamente essa maior atenção que é possível direcionar, né, para os cuidados com a saúde, visando identificar novos tumores precocemente ou até mesmo evitar esses tumores. Então, o principal objetivo de um diagnóstico precoce
Lembre que aqui eu estou falando de diagnosticar precocemente se você é portador, se você não, né? Se a pessoa é portador da síndrome, né? Não estou falando de diagnóstico precoce do tumor já instalado, eu estou falando do diagnóstico precoce de portar uma condição hereditária, certo? Então, diagnosticar precocemente essa condição vai trazer esse benefício, além de outros que vamos revisar também aqui. E aí, aqui vamos falar, né? A gente já viu quem merece maior atenção, aqueles casos, né? Se encaixa naqueles critérios, já são situações que merecem ser melhor investigadas, né? E aí vamos ver quais são as consequências de um diagnóstico precoce, se caso o resultado dê positivo, né? Qual direção seguir após esse resultado positivo, né? E aí temos que 1/3 das mortes por câncer no Brasil poderiam ser evitadas se de fato houvesse diagnóstico precoce. Um adendo é que aqui a gente está falando 1/3 das mortes por câncer, aqui sim estamos falando do diagnóstico precoce de um tumor já instalado, certo? Aqui está falando mais para a questão esporádica também, de forma geral, né? Isso é um dado da OMS. 1/3 das mortes por câncer no Brasil poderiam ser evitadas se fosse diagnosticado precocemente, certo? Olha só essa tabela aqui. No ponto de onde um tumor ele passa a ser visível em raio-x, olha o ponto onde ele começa a ser palpável, né, no corpo, e olha o ponto onde geralmente acontece a morte do paciente. Então, aqui é duplicações, né, da linhagem celular, a linhagem se proliferando. Então, percebam que a partir do momento que ele passa a ser palpável, já está muito avançado, né, vamos dizer assim. Então, se a síndrome de predisposição hereditária, ela é diagnosticada antes, então percebam o tempo que há para se traçar uma estratégia eficaz e minimizar esses riscos, certo? E por isso, existem mapeamentos genéticos que auxiliam, né, investigam melhor a herdabilidade dos genes, a probabilidade de acontecer novas neoplasias e quais são os órgãos que são alvos, né, daquele gene mutado, né? Isso é um ponto interessante. Analisa o gene, como ele funciona, qual é o metabolismo, onde as rotas que esse gene está inserido, né? E aí, isso tudo visando prever, né? Prever quais são os órgãos possíveis alvos de novas neoplasias, né? E aí, para quem possa, então, se tomar medidas antecipadamente. E, além disso, esses mapeamentos genéticos, eles também permitem avaliar familiares em potencial, pessoas que também ainda não têm não desenvolveram um tumor, mas se enquadram naqueles quesitos e têm medo de ser portador de uma síndrome justamente por ter familiares e um contexto histórico familiar que a faz suspeitar dessa condição, certo? E o resultado positivo em um teste genético de mapeamento para uma predisposição hereditária ao câncer auxilia em orientações sobre a dieta. Você pode, junto a um nutricionista que consiga utilizar esses dados genéticos, né, para traçar a dieta. Então, orientações sobre a melhor dieta, alimentos que podem... hoje a gente sabe que alguns alimentos eles têm esse efeito, né, epigenético, esse efeito modulador, né, da expressão gênica. Então, alguns alimentos, sim, de fato, eles podem contribuir para um paciente que está ali tentando se prevenir de um tumor, ainda mais se ele está em risco, né, se ele herda uma síndrome como essa. E, além disso, os testes genéticos também podem ajudar no uso de suplementos, quando necessário, suplementos ou hormônios, a entender melhor quais são, como falei, quais são os órgãos-alvo, quais são os exames preventivos e qual frequência eles devem ser feitos, e até mesmo decidir sobre cirurgia preventiva. Um ponto aqui é que o exame genético não vai decidir nada disso não, tá? Ele vai auxiliar. Quem vai decidir questão de dieta, uso de suplemento, hormônio, exames preventivos e a questão de cirurgia é o paciente junto ao médico. É o médico, geralmente um oncologista, né? Ou no caso de dietas também, um nutrólogo, um nutricionista. Então, o exame genético aqui é para auxiliar. Ele não vai
dar nenhum veredito de como você deve fazer, não. Ele vai lhe auxiliar, certo? Auxiliar os profissionais envolvidos naquele caso, certo? E aí os painéis genéticos, né, de análise de câncer, eles variam em quantidade de genes, quantos genes analisam, variam também nas técnicas utilizadas, né? Podem ser, na questão de quantidade de genes, podem ser painéis mais generalistas, que analisam os principais genes responsáveis por síndromes hereditárias. Pode ser um painel mais completo, né, que aí vai analisar todos os genes já descritos, né? Podem haver outros genes que ainda não estão descritos com relação à síndrome hereditária. E aqui eu trouxe um portfólio, eu não coloquei a referência, né, para não fazer propaganda, mas é o portfólio dos principais exames genéticos para câncer de uma empresa, né? De uma empresa de testes genéticos. Então, aqui eu queria trazer apenas essa questão aqui, ó. No caso do painel de câncer hereditário, tem 2 painéis, né? Tem um painel com os principais genes e tem um painel mais completo. Então, eu fui lá, né, na descrição de cada painel pesquisar e aí eu trouxe isso aqui para vocês, né? O painel que traz os principais genes, ele traz análise de 37 genes. Enquanto que o painel completo, né, do câncer hereditário, traz 265 genes. Então, vejam a diferença, né, na quantidade de genes analisados. E aí você pode pensar, mas então, esse primeiro painel mais simples, ele não funciona, ele não é eficaz. Não, ele depende do caso, né? Cada caso é um caso. A indicação do teste vai depender da história do paciente e da família. Por exemplo, pense numa pessoa que tem um familiar que teve o câncer, investigou síndrome, fez o teste genético também, investigou a questão da síndrome hereditária e descobriu que tem mutação no TP53, né? E aí, um parente próximo, parente de primeiro grau, por exemplo, ele quer saber se por acaso tem essa mutação nesse TP53 e nos 5 genes que estão mais relacionados àquele câncer. Se o TP53 e todos esses outros genes que ele quer investigar, se eles estão presentes no painel, nesse painel mais simples, né, de 37 genes, então isso vai sanar, vai ser suficiente para sanar as dúvidas da equipe médica e daquele paciente. Não seria necessário fazer um painel completo se o alvo daquela família já está presente nesse painel mais simples, certo? Então, tem utilidade? Tem. Só que quem vai dizer isso os profissionais de saúde envolvidos, principalmente o geneticista, né? No caso, a gente vai falar um pouco sobre aconselhamento genético e eu vou esclarecer mais essa questão. Mas aí vai depender de cada caso. E a técnica também varia entre os testes, né? Como eu falei, tem o NGS, né, um dos mais utilizados, e o MLPA. No caso, o MLPA vai fazer essa análise de duplicações e deleções em genes, certo? E o NGS é o sequenciamento de nova geração, né? E aqui eu trouxe apenas para comparar e deixar esse ponto de reflexão, né? Isso aqui é análise de alguns genes incluídos em um teste. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos testes direto ao consumidor, né? Teste genético direto ao consumidor, que são testes de predisposição à doença, né? Eles vendem a ideia de que você vai analisar a sua saúde como um todo e vai ver se você tem predisposição a câncer, doenças crônicas, doenças cardiovasculares. E até aí tudo bem, né? Isso acaba por sanar a curiosidade de muita gente. Mas é preciso também se atentar, esses testes, eles são válidos? São também. Mas quando uma pessoa decide fazer um teste desse, ela precisa estar ciente de muita coisa por trás. E nesses casos, os casos desses testes, também é necessário consultar um geneticista, certo? Não é porque é direto ao consumidor que qualquer pessoa pode fazer, porque os resultados podem impactar o contexto social daquela pessoa. E eu vou explicar por quê. Esse aqui é uma parte só, né, dos genes que um teste genético direto ao consumidor analisa. Ele fala lá, não, vamos analisar a sua predisposição a algumas doenças, incluindo alguns tipos de câncer. E aí eu fui ver quais são os tipos de câncer que analisa e tem lá câncer de mama, ovário, próstata, colo retal, endométrio, né, câncer de pele, né, melanoma e câncer de estômago.
E quando foi ver os genes analisados, são só 11 genes, né? Então, às vezes a pessoa faz um teste direto ao consumidor e diz, não tenho predisposição a ter câncer de mama, não. Mas aí, quando vai ver, foi analisado só apenas 2 genes, enquanto que, na verdade, vários outros genes também estão relacionados a esse tipo de câncer. Então, é justamente isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão. Porque testes genéticos têm limitações de cobertura, de técnica, de análise de dados. Então, quando se decide fazer um teste genético, é necessário estar ciente de tudo isso. Um outro ponto é que nos testes de diagnóstico, esse primeiro caso aqui, é um portfólio, né, de testes de diagnóstico. Deixei isso aqui para falar e acabei esquecendo. De teste de diagnóstico. Isso significa que o médico vai solicitar, tem que ser prescrito por um médico, né, um teste de diagnóstico. Enquanto que aqui, esses testes direto ao consumidor, né, de predisposição a doenças, não precisa ser prescrito pelo médico, não. Eles podem ser feitos, a pessoa pode ter interesse e fazer, mas cada vez mais se fala da importância de consultar um geneticista antes de fazer qualquer teste genético para esclarecer essas questões, né? E é isso que eu trago aqui, né? O aconselhamento genético, a sua função, né, é oferecer orientações pré e pós-teste, no caso, se fizer o teste, pós-teste também, a orientação quanto às necessidades de exames de prevenção ou rastreamento, medidas de redução de risco e aconselhamento de familiares. Então, o aconselhamento genético, ele pode diminuir a morbimortalidade e proporcionar uma melhoria na qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Então, essa é a função do aconselhamento genético. Lembrando que nenhuma decisão é tomada aqui, né? No final do aconselhamento genético, o geneticista, ele fornece um laudo com toda o que foi analisado, né? Todo o contexto histórico familiar analisado, todos os traços, fenotipos analisados e para dar embasamento a esse laudo. E esse laudo ele deve ser referenciado, né? Todo referenciado com referências científicas, né? De qualidade. E esse laudo, a pessoa guarda, porque sua genética não muda. Você tem a mesma genética desde que nasceu. O que muda são as influências ambientais e a epigenética. Mas um teste genético, ele é válido desde se uma pessoa faz quando é bebê, esse teste continua valendo por toda a vida, né? Então, com exceção de um câncer esporádico, que aí vai surgir mutação, mas no caso é no tumor, né? Mas aí, esse laudo, ele serve também para os profissionais de saúde envolvidos. Por exemplo, o oncologista, né, que solicitou um teste de diagnóstico, esse laudo vai ajudar esse oncologista a traçar a melhor estratégia para aquele paciente, né? Então, ele leva esse laudo lá recebeu com o geneticista e leva para o oncologista para que eles juntos possam traçar a melhor estratégia, certo? E só mais uma pauta, né? Aqui no caso, eu falei de aconselhamento genético e quem é o geneticista, né? O geneticista pode ser um profissional médico ou não médico também, né? No caso aqui, os não médicos, os conselhos regulamentados para a atuação de um profissional no aconselhamento genético são os Conselhos Federal de Biologia, de Biomedicina, de Farmácia também. O de Enfermagem não estava regulamentado ainda, acho que ainda não está, mas é uma previsão, né, para sair a regulamentação do Conselho de Enfermagem também. Então, todos esses profissionais, eles podem atuar no aconselhamento genético. E os casos de oncologia é um dos ramos do aconselhamento genético, né, um dos principais, né. Além disso, ele pode atuar também na questão de pré-natal, né, infertilidade pré-natal, no caso de pediatria, né, pós-natal e questão de crianças mesmo, de identificação de síndromes, mas os casos, a área oncológica é um ponto em alta, certo? E aí, o diagnóstico precoce, né, de uma síndrome, há algumas medidas que podem ser tomadas, né, após esse resultado, são as cirurgias profiláticas, né? No caso aqui tem a mastectomia, né, de retirada das mamas, oferectomia, eita, eu sempre falo errado essa palavra, oferectomia, né, tireoidectomia, que é da tireoide, e gastrectomia, que é para prevenir o câncer gástrico. Além disso, vai se traçar também, né,
a melhor frequência para se fazer exames de rotina, como, por exemplo, mamografia, o preventivo Papa Nicolau, o exame de próstata e colonoscopia, que geralmente são exames de rotina que são indicados a partir de 50, 60 anos, uma vez por ano, né? Mas aí, se você é um portador de uma síndrome como essa, o médico vai lhe passar uma frequência diferenciada, né? Você vai começar a fazer esses exames geralmente mais cedo e com uma frequência mais próxima entre os exames, certo? E aqui temos também um outro ponto que mais recentemente, outra importância, né, dessa investigação molecular que ganha força é a terapia-alvo direcionada para os genes, para alguns desses genes mutados. Então, a terapia-alvo direcionada, ela ajuda a identificar esses genes, identificar como funciona a biologia desses genes, ajuda a compreender melhor, né, a evolução do quadro da doença, como eu falei, dos órgãos, possíveis órgãos-alvo, né, órgãos que precisam ser acompanhados mais de perto, né, que podem ser mais susceptíveis, né, e aí proporciona também a possibilidade, né, de diagnosticar precocemente outros tumores naquele indivíduo e garantir uma melhor eficácia no tratamento, né, reduzindo até mesmo os gastos com o tratamento. Então, por exemplo, pode-se fazer, se traçar, né, estratégias alternativas de tratamento, além da quimioterapia. Um caso que eu trago é quando, no caso, a quimioterapia acaba não sendo benéfica, né, quando, por exemplo, uma análise genética de um tumor de mama ainda em estágios iniciais, essa análise genética prevê que a quimioterapia não vai ser muito eficaz. Então, ao invés disso, pode ser muito mais eficaz privar, né, aquele câncer de estrogênio, o câncer poderia estar sendo alimentado por estrogênio e ao invés de fazer uma quimioterapia, uma privação desse hormônio pode ser suficiente, né, em estágios iniciais. Então, traçar essas outras alternativas também é um ponto forte de se fazer uma análise molecular. E aqui, os testes genéticos para rastreamento de mutações germinativas têm cobertura obrigatória pelos planos de saúde privados nacionais em pacientes de alto risco que atendem a critérios internacionais para câncer hereditário. Teve uma mudança nessa questão da ANS, do rol taxativo versus o rol exemplificativo, né? Não sei se você está por dentro dessa questão. E aí pode ter mudado alguma coisa, mas eu dei uma olhada no site da ANS, no hall, pesquisei rapidamente por testes moleculares, né? E aí eu vi vários casos de câncer lá. Então, de fato, se atende aos critérios internacionais, os planos de saúde eles podem ser obrigados a cobrir esse rastreio, né? Para as pessoas que são suspeitas de terem herdado essa síndrome. E mais que isso, além de cobrir esse rastreio, no caso de um resultado positivo, o plano também é obrigado a cobrir o procedimento cirúrgico profilático e de reconstrução. No caso, se essa for a melhor estratégia traçada junto ao oncologista, o paciente pode também obrigar o plano a fazer, né, a cobrir esse procedimento e reconstruir, no caso, reconstrução de mama, por exemplo, né? E aqui, ações que necessitam de aconselhamento genético para pacientes com diversos tipos de doenças genéticas são incluídas na lista de procedimentos de cobertura obrigatória da saúde suplementar, com base em diretrizes da ANS, né, 2015, e do SUS, através da portaria de doenças raras. Então, teoricamente, o SUS cobriria também atendimentos, né, de aconselhamento genético para os portadores de doenças genéticas, no caso, portadores de síndrome hereditária ao câncer se inclui nesse quadro. Porém, isso é teoria, né? Na realidade, temos que essa questão ainda não é, né? Na verdade, é realidade para o SUS. O SUS ainda não cobre essas análises, essas ações de aconselhamento genético, e isso acaba por dificultar identificar indivíduos de alto risco. E acaba sendo um gasto extra para o governo, porque seria muito mais menos custoso, né? Uma medida preventiva para indivíduos de alto risco, identificar quem são esses indivíduos na população e traçar estratégias prévias antes do câncer aparecer, do que fazer todo o processo de tratamento de um câncer, né? E agora, a parte que eu me comprometi, né, com vocês, de trazer aqui a parte da epigenética,
mostrar como algumas alterações de hábitos mesmo, de fato, interferem na formação do tumor. Então, nessa primeira imagem, temos, aqui no caso são genes supressores de tumor, e aqui está essa representação, né? Ela está mostrando que há mutações nesse gene. Lembra que supressor de tumor tende a ser recessivo, e aí precisa de mutação nos 2 alelos, né? Nos 2 alelos saudáveis. Então, o que acontece? Pode acontecer de fato mutação, né? Lá na sequência de base do DNA, mas também pode acontecer eventos epigenéticos. Se esse termo não é do seu convívio, né? Você não sabe muito bem o que é epigenética, eu vou falar só mais geral aqui, não vou adentrar nos mecanismos, porque seria uma aula só sobre isso, mas são processos, né, mecanismos que modulam a expressão gênica sem alterar a sequência de bases. Então, atuam ali na cromatina, na formação dos nucleossomos, até mesmo nos próprios nucleotídeos, alterando algumas bases, não mudando, não é uma mutação, né? Às vezes adiciona um grupo metila numa basezinha, né, de citosina que está ali no DNA, isso não altera a sequência em si, certo? Então, são esses tipos de eventos, e não só na cromatina, mas também pode acontecer lá no RNA mensageiro, né? Quando ele já está com a informação pronta para seguir para o núcleo, pode acontecer um silenciamento ali e tudo mais. Então, esses eventos epigenéticos que não alteram a sequência do DNA também podem causar um câncer. De que forma? Esses eventos, essa alteração na cromatina, né, na toda a estrutura no DNA, pode fazer com que aquele gene ele esteja indisponível para o mecanismo de transcrição, por exemplo. Então, a RNA polimerase, ela passa por ali e não consegue ler aquele gene. Então, isso é uma forma de silenciamento gênico, por exemplo, que é o que tende a acontecer nos supressores de tumores, né? Lembra que eu falei que aqui, o mecanismo aqui geralmente é por perda de função. Então, o gene ele está inativado ou ele está trabalhando menos do que o que deveria, né? Vamos falar assim. E aí pode acontecer tanto por eventos de mutação, né, como eventos epigenéticos. Por exemplo, aqui pode acontecer, né, 2 mutações, né, uma em cada cópia saudável do gene, ou pode acontecer 2 eventos epigenéticos, também vai gerar um câncer em cada cópia saudável do gene, impedindo que aquele gene se expresse, então também pode gerar um câncer. Pode acontecer um de cada evento, né, um epigenético e um genético, e vice-versa, né. Todos esses são propícios a desenvolver um tumor, certo? E aqui nesse outro gráfico, temos 4 tipos, né, de câncer: mama, colo retal, estômago e pulmão. E temos 5, aqui em cima, 5 genes relacionados a cada um desse tipo. E aqui o que eu trago para vocês? Esse gráfico mostra a frequência de hipermetilação. Hipermetilação é um fenômeno epigenético, né? A frequência de hipermetilação nesse gene. Então, perceba que no câncer de mama, com certa frequência aqui, os genes P16, BRCA1, APC tendem a ser metilados, né? Aqui no colo retal, olha só, a frequência é muito alta, né? De pelo menos 4 dos 5 genes listados, eles sofrem eventos epigenéticos para causar câncer, certo? Olha só, o estômago também, muito determinado por eventos epigenéticos, por questões de hábitos e do ambiente, né? E de pulmão também, aqui principalmente o tabagismo, né? Eventos epigenéticos aqui causando câncer de pulmão também, mas principalmente colo retal e o estômago, né? Dá para ver que são os mais incidentes onde a epigenética atua mais fortemente, né? E por último aqui, então, só um adendo também aqui, uma certa incidência base vai ser meio que irredutível de câncer. Então, ela é esperada, porque, como eu falei, os mecanismos de reparo, de replicação e de reparo, eles deixam passar erro. Então, isso é inevitável, né? Mas, então, se a pessoa viver tempo suficiente, ela vai desenvolver um câncer, é inevitável, né? Na questão de tempo, né? Mas aí, os eventos epigenéticos, hábitos e a questão ambiental acelera muito mais isso, né? Então, se a gente fosse esperar
se a gente eliminasse todas as questões de influência de hábitos ruins e ambiente e deixasse apenas a genética da pessoa agindo em casos esporádicos, ela iria aparecer com câncer acima dos 100 anos, vamos dizer assim, né? Então, essa questão de aparecer câncer ali com 50, 60 anos, muitas vezes é questões de acúmulo excessivo de mutações causado por eventos epigenéticos, né? Então, fatores ambientais parecem contribuir, de fato, grandemente para determinar, né, o risco de desenvolver um câncer. E isso é demonstrado quando se compara algumas populações, né? Então, para todo país que tem uma alta incidência de um determinado tipo de câncer, existe uma contraparte. Existe um outro país que tem baixa incidência daquele câncer. E é justamente analisando essas diferenças entre os países que se chegou ao resultado desse mapa aqui, que eu também achei bem interessante, aí eu trouxe para vocês. Aqui é uma análise com imigrantes. O que se observou é que um imigrante, ele não tem, você pode pensar, né, que a genética dele vai seguir a genética da sua ancestralidade, né, do seu país de origem. Mas o que acontece é que quando se analisa os casos de câncer, né, nos imigrantes, a taxa de risco dos imigrantes é independente do seu país de origem. Ele adquire a taxa de risco do país onde ele foi, onde ele está, né? Onde ele migrou, né? Vamos dizer assim. Então, essas setas mostram em vermelho quando aumenta a taxa de risco, se um imigrante sair aqui do leste europeu indo para América do Norte, né? Então, a chance de adquirir um câncer de próstata, colo, mama, aumenta, né? Aqui, no caso, saindo dessa direção do Japão para a América do Norte também, doença de Hodgkin, que é uma síndrome também de predisposição ao câncer, também aumenta, e aqui nesses casos vai diminuindo, né? Saindo daqui em direção à América do Norte, também diminui a chance de ter um linfoma de Burkitt. Então, isso mostra que a cultura e os hábitos daquele lugar influenciam fortemente no desenvolvimento de um tumor. Esse outro quadro aqui, ele mostra, não é tão recente não, é de 2012, faz um tempinho já. Mas também achei interessante, trouxe para vocês. Ele é dos Estados Unidos, né? São casos dos Estados Unidos. Mostra como a influência de alguns hábitos, né, específicos, por exemplo, tabagismo, dieta, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, como esses casos, qual é a relação dos cânceres gerados, né, total. Por exemplo, 33% dos cânceres teriam relação com o tabagismo, né, nos Estados Unidos, né, nesse estudo. E aí, eu achei interessante esse dado aqui, de redução, né, a magnitude de redução possível se eliminasse essa condição ambiental aqui, né. Então, a redução para cada caso seria bem significante, né? Então, deixo essa questão aqui para vocês. E um outro ponto é que aqui são no caso de câncer esporádico, tá? Mas é válida a mesma premissa. 50% dos cânceres poderiam ser evitados por mudanças no estilo de vida. Então, se isso é importante para o câncer esporádico, muito mais ainda para o câncer, para a síndrome do câncer hereditário. Então, o câncer esporádico, a pessoa tem vamos falar, dois fatores principais, genética e ambiente, né? Então, se ela falha no ambiente, ela ainda tem a genética a favor dela, né? Vamos fazer dessa forma, representar dessa forma. No caso de uma síndrome hereditária, temos a genética e o ambiente. A genética já não é favorável, então, se o ambiente não for, coitada dessa pessoa, né? Então, ainda mais importante para as mudanças no estilo de vida para quem herda uma condição hereditária como a predisposição ao câncer, certo? Então, era isso que eu tinha para trazer. Então, fico à disposição para dúvidas. Se quiser mandar dúvidas também no meu e-mail, fique à vontade, né? Tenho uma conta do Instagram que comecei recentemente, então tem um pouco conteúdo ainda lá, mas pretendo enriquecer com conteúdo nos próximos, por agora, né, mais recentemente. Então, pretendo estar sempre colocando conteúdo sobre saúde e genética. Eu gosto muito do tema epigenética, então, se você também gosta, se você gostou da palestra, se você tem alguma contribuição, fique à vontade para entrar em contato, certo? Então, era isso, e obrigada, e um bom evento a vocês. Tem mais 2 dias com palestras bem interessantes, então, espero que vocês aproveitem bastante, certo? Obrigada. Obrigado, doutora Jaiane.
uma ótima aula, ótimo conteúdo aí para esse primeiro dia de evento, né? Então você acabou de assistir uma palestra excelente sobre oncogenética, né? Nossa mestra, doutora Jaiana. Amanhã, na aula 2, nós vamos receber aqui o doutor Miguel Tenório, um grande oncologista que vai tratar sobre o tema de marcadores tumorais e sua importância no tratamento de câncer. Tá? Espero todos amanhã, a partir das 19 horas estaremos aqui novamente. Você já sabe, mas vale a pena lembrar que solicitando seu certificado aí você vai garantir a sua comprovação de participação aí no evento e poderá utilizar o certificado para diversos benefícios aí em sua carreira, tá? Então temos encontro marcado amanhã a partir das 19 horas. Encontro todos vocês aqui novamente, tá? Até mais.